fica um fundo, mas o que importa é o que vai chegar até aí. Então, concentração. Hoje no Chá com Deus, eu, Elaine Violini, mensageira de todos os dias aqui de segunda a sexta, o que eu venho apresentar para vocês hoje? Sexta-feira eu terminei falando desse lugar abençoado que eu dedico para ler a Bíblia, para fazer o meu devocional, para colocar aqui um louvor, para adorar ao Senhor e para me conectar com a natureza, uma vez que eu gosto muito de planta, eu gosto muito de pisar na grama, de respirar o ar puro. Então eu encontrei aqui esse meu lugar secreto e hoje eu quero trazer como eu faço os meus momentos de leitura da Bíblia de uma forma prática. Lembrando, eu não sou teóloga, eu não tenho tempo de casa para ser uma líder espiritual, uma pastora, mas eu sou uma filha dedicada e obediente que tenho descoberto na palavra de Deus as curas para todas as áreas da minha vida. Então, o que eu venho compartilhar é como eu, Elaine, pratico. Eu sempre parto de um devocional desde o começo da minha conversão, do meu relacionamento com Deus. Eu fui sendo presenteada com devocionais. Então, hoje eu quero usar como exemplo esse daqui. O que eu faço em todos os devocionais? E tem dias que eu leio 4 devocionais. Primeiro, eu leio a mensagem que está aqui. O que eu faço? Eu vou direto para a palavra de Deus. Então, eu li o devocional aqui. O milagre continua. Esse é o tema do devocional para o dia 5 de maio, dessa autoria aqui. Eu vou lá para a palavra de Deus, já está separado aqui, que vai estar em 2 Crônicas, no capítulo 30, dos versos 21 ao 27. Eu leio o que está aqui. Leio, faço a leitura pausadamente, sem pressa, entendo, faço a correlação com o que está aqui. E aí, o que eu faço depois de ler a palavra? Eu vou lá e determino diante da minha agenda, do tempo que eu tenho ali dedicado, se eu vou ler o capítulo todo ou não. Estou com um tempo mais reservado e eu já contei para vocês que o grande diferencial foi eu ter reservado, escolhido acordar 1 hora mais cedo do que os meus filhos e dedicar esse tempo ao Senhor. Muitas vezes eu acordei mais cedo que eles para fazer uma aula na academia, para estudar alguma coisa, ler um livro, para preparar uma reunião, para fazer uma reunião, mas eu confesso que eu nunca tinha priorizado Deus dessa forma na minha vida. E quando eu tomei esse banho de confronto, que é falar, uau, você arruma tempo ou faz a tua agenda caber várias coisas, mas um tempo longo de excelência de 1 hora ou mais com Deus você não consegue? E eu te entendo. Às vezes eu perco a hora, às vezes tá frio, às vezes eu dormi mais tarde, às vezes aconteceu alguma coisa que um dos meus filhos acordou, mas é às vezes, virou uma exceção os dias que eu não faço esse tempo com Deus com calma e tranquilidade, tá? E aí eu tenho um caderno, embora esse devocional especificamente, ele tem um espaço para você colocar aqui aplicação pessoal, por que você é grato hoje e por quem que você vai orar. O que eu faço? Eu tenho um caderninho aqui, que é o meu caderninho eu falo, né? Foi o caderno que me acompanhou na UTI enquanto eu ficava com o Edu. Diante da palavra que eu recebi através do devocional, extremamente guiada pelo devocional, eu medito na palavra. Essa é uma dúvida que chega muito até nós, aqui no Chá com Deus, lá nas redes sociais também, e eu tinha essas dúvidas. O que é meditar na palavra? É eu sentar, abrir a Bíblia, fechar os olhos e esperar que o Senhor entregue uma palavra para mim? E quando você pega uma palavra do devocional e você medita nela, você traz para o seu dia a dia. E algo, sabe quebra-cabeça? Vocês já jogaram? Já montaram quebra-cabeça? Eu gosto demais de tudo que monta. Eu ouvi da Camila Vieira no Método CIS. Ela falou assim: meus queridos, minhas queridas, deixa eu ensinar uma prática minha para vocês nunca mais esquecerem. Todos os lugares que eu vou,
Todos os lugares que eu me sento, inclusive na casa do Pai, eu saio de casa com uma pergunta no meu coração, com uma intenção, eu coloco intencionalidade. Então, todos os dias, quando eu sento aqui para ler o meu devocional, eu entrego uma intenção para o nosso Pai. E aí, o que eu faço? Vou meditar na palavra, Senhor, de acordo com segunda carta de Crônicas, que é a celebração da Páscoa, de acordo com o que me foi passado aqui, considerando que Ezequias, na celebração da Páscoa, levou a mensagem do Evangelho para um monte de pessoas e diante daquilo houve então uma escuta ativa para aquelas palavras, e aí no final ele coloca uma palavra que o milagre ainda continua. Hoje, em todo o mundo, milhares de pessoas estão orando. E aí tem uma afirmação do autor: você nunca ouvirá um sinal de ocupado na linha de oração para o Senhor. Aí eu pego o meu caderno, eu venho aqui, eu medito na palavra e eu começo a escrever. Por exemplo, aqui está o dia que eu li Provérbios 31, 10 a 31. Exatamente, ó, eu meditei na palavra, em Provérbios 31, 10. Eu fui escrevendo, no final eu fiz uma oração. Senhor, eu quero ser a esposa de Provérbios. Faz da minha família a família do Senhor. Eu te entrego. Aí aqui eu coloquei algumas ações: mesa posta, cozinhar, tocar piano, escrever, ter prazer em trabalhos manuais dedicados ao meu lar. Então, isso é uma meditação na palavra. Aqui eu estou falando de provérbios, aqui eu estou falando do que eu vou fazer depois que eu terminar aqui com vocês para fazer o meu devocional. E o que eu quero trazer com esse episódio de hoje, nós vamos continuar ao longo dessa semana, é que é possível você encaixar aos poucos na sua vida, mas que nem sempre a gente vai acordar feliz, motivada e animada pelo Espírito Santo para abrirmos a Bíblia e lermos a palavra igual é lida quando a gente está no culto, com toda a preparação, com todo o vigor que existe na igreja. Não, a gente vai precisar sentar e ler a palavra pela disciplina, porque lá na cruz foi pago o preço, e é por isso que todos os dias nós precisamos ler a palavra de Deus. E aí disso vocês vão fazer algo gostoso, algo alegre, algo divertido. Por quê? Porque é gostoso você conhecer Jesus. Traz uma alegria você conhecer a história dele, você poder sentar em mesas e você vai falar: uau! Eu sei quem foi que chamou lá na época da celebração da Páscoa, foi Ezequias, ele falou isso. Nossa, que demais! É, em 2 Crônicas, capítulo 30, dos versos 21 ao 27, fala isso. É muito gostoso a gente aprender, ter conhecimento. E o melhor de tudo, viver a palavra, que é quando a gente medita, é quando a gente vai lá e coloca. No devocional de hoje fala, quem convive com mais do que uma criança sabe que quando as duas começam a falar, é difícil a gente entender o que elas estão pedindo. Eu mesmo falo, calma, cada um de cada vez para eu entender o que cada um quer. Imagina todos nós louvando, orando, clamando ao Senhor ao mesmo tempo e Ele escuta cada um de nós. Vê se isso não é mágico. Não é para a gente falar assim, ai Senhor, como Tu és maravilhoso. Que feliz eu sou, é para ser leve, sabe? Para finalizar, não coloque prazos competitivos, eu vou ler a Bíblia inteira em um ano, porque não importa, né? Eu ouvi do pastor André Fernandes, não importa o tempo que você vai demorar para chegar até lá. No final das contas, o que importa mesmo é o tempo que você vai permanecer lá e que seja até o seu último suspiro. Porque é isso que vai contar, não é a pressa. Isso serviu para mim assim, não sei se vai servir para você, porque no começo eu tinha essa corrida dos loucos de ler a Bíblia em um ano. E aí começa a ficar leitura por leitura, e não é isso que o Senhor quer. Amém? Um beijo no seu coração e eu te vejo amanhã, terça-feira. Nós vamos falar de gratidão. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.